Muito bem, pessoal, aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui vamos falar sobre as ações do Banco do Brasil e um mega investimento que eu fiz nas ações do Banco do Brasil. Eu investi mais de 100 mil reais nas ações do Banco do Brasil, pessoal, e hoje ele representa aí a minha maior posição. Mais de 40% da carteira está alocado nas ações do Banco do Brasil. Outro bancão também que eu tenho aqui com bastante força na carteira do canal é o Itaú, onde eu tenho uma participação bem expressiva. Então perceba que a carteira do canal é lotada de setor financeiro. Eu vou explicar para vocês o racional do porquê que eu acabei colocando o Banco do Brasil como a maior posição da carteira, inclusive um mega potencial de valorização, porque hoje as ações do Banco do Brasil cotadas em mais ou menos R$ 25,00 têm um belo potencial de valorização, estão bem abaixo do valor patrimonial, fora uma boa expectativa de dividendos olhando para o longo prazo. Fora que para você que ficar comigo até o final, eu vou revelar aqui um segredo sobre o Banco do Brasil que poderia fazer o seu capital dobrar por longo prazo, ter um retorno aí mais de 28% ao ano na sua média. Mas antes de falarmos sobre Banco do Brasil e essas novidades, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 10 mil inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mais eu posso proporcionar um conteúdo de qualidade para vocês, porque meu principal objetivo neste canal é fazer com que vocês atinjam a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos se inscrever no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like, porque ajuda muito no engajamento. Quanto mais likes esse vídeo tiver, mais eu consigo perceber que vocês gostam do conteúdo abordado e eu trago tópicos parecidos aqui para vocês, tá bom? Sem mais enrolação, pessoal, vamos de fato aqui para o que interessa. E sim, hoje o Banco do Brasil é a maior posição da minha carteira de ações do canal. Quando eu pego o meu preço médio ajustado por dividendos, fica muito baixo, mais ou menos ali na faixa de R$ 21,00. Se não me falha a memória, eu recebi dividendos mais de 15 mil reais com ações do Banco do Brasil. Então, se eu fizer um cálculo aqui, ó, do meu patrimônio total com o Banco do Brasil e tirar esse dividendo recebido, consequentemente 90 mil reais mais ou menos foi o desembolso. Só que a gente tem que calcular pelo valor aplicado. Então, na verdade, 24,46 vezes 4.140 ações, logo 101 mil. A gente pega esse número e faz menos 15 mil, que foi o tanto que eu recebi de dividendos do Banco do Brasil no período. Aí eu vou pegar esses 86 mil e dividir pela quantidade de ações. Logo, o meu preço médio ajustado por dividendos é de apenas R$20,00, mostrando que, na verdade, eu estou num lucro bem interessante com as ações do Banco do Brasil, né? E se considerar o efeito de reinvestimento, a minha rentabilidade está ainda mais elevada com o Banco do Brasil. E claro, pessoal, não tem como falar de Banco do Brasil quando a gente fala de renda, de retorno. Porque se a gente pega o Banco do Brasil desde o Plano Real, ele foi uma ação que gerou muito valor para o acionista. Claro que aqui esse gráfico está desatualizado, mas se você pega hoje a cotação nominal da ação do Banco do Brasil, no pregão de hoje, tá? O banco encerrou, se não me falha a memória, em mais aí de R$25,00. O banco voltou a ser negociado a um patamar de 25,38. Então, qual que é o cálculo que a gente vai fazer aqui? A gente vai pegar 25,38 e vai dividir lá dos anos 2000, 22 centavos a ação ordinária. O Banco do Brasil se valorizou 11.436% em 26 anos no tempo. Logo, pessoal, o banco deu de rentabilidade, se eu coloco isso aqui, né, em taxa anual composta, um valor extremamente elevado. 11.400% de rentabilidade numa lupa de mais ou menos ali, né, 26 anos, a gente está falando aí de 20% ao ano somente com valorização. Aí se você coloca 20 mais 8, que mais ou menos a média do Banco do Brasil foi pagar 8,5% de yield, você teve 28,5% ao ano na média de rentabilidade. Então o banco multiplicou em várias vezes o capital do investidor no médio e longo prazo. Você pega aqui, ó, a calculadora, né, de juros compostos do investidor 10, você vai ver que o retorno que o Banco do Brasil trouxe foi absurdo, porque se você investiu aí, ó, 100 mil reais nas ações do Banco do Brasil a uma taxa de rentabilidade de 28,5% ao ano na média, logo você transformou, ou seja, vamos colocar aqui, né, um capital de 100 mil
num período de 26 anos com 28,5% ao ano, né? Arredondando aqui, 26 anos, você transformou em um patrimônio de 68,9 milhões de reais. Você já estaria mais do que aposentado tendo toda essa rentabilidade. Imagina se você ainda conseguiu aportar, sei lá, 500 reais no mês. Finge que você ficou aportando ainda isso. Olha o seu patrimônio, 85 milhões de reais. Isso mostra que o longo prazo faz total diferença, porque o que saiu do seu bolso foi 256 mil e o restante foi em juros, valorização e dividendos que essa empresa gerou para você no médio e longo prazo. Isso mostra o poder das ações no longo prazo. E será que hoje o Banco do Brasil pode trazer esse retorno parecido? Olha, pessoal, eu acho que tem grande probabilidade. Por quê? Porque hoje, se a gente olha aqui para Banco do Brasil, isso aqui explica o porquê que eu tenho ele como maior posição na carteira e porquê que eu fiz esse investimento de longo prazo e do banco ser a minha maior posição, olhando aí, né, para o futuro. Se a gente pega os múltiplos hoje do Banco do Brasil, você vai fazer o seguinte aqui, ó. 1 menos payout do banco hoje 30%, você multiplica pelo um ROI na faixa de 15. Esse foi um ROI aí, médio de Banco do Brasil, nos últimos 25 anos. Logo, você tem uma taxa de crescimento composta de mais de 10% ao ano na média. Você soma isso aqui, ó, o banco pode crescer tranquilamente 10% ao ano. Então, você já percebe que, olhando para retorno embutido na ação, somando hoje com proventos, você pode ter no mínimo aí mais de 22% ao ano com ações do Banco do Brasil. Isso já mostra que o banco está barato. Mas sabe um outro ponto interessante? É que o mercado hoje está se esquecendo que o Banco do Brasil está passando por um problema pontual. A gente sabe que o resultado do Banco do Brasil esse ano foi impactado por conta do aumento da inadimplência no setor agro. Então o agro, que acaba sendo cíclico, o banco depende muito das commodities agrícolas para acabar tendo um resultado acima da média. O que tem acontecido com o Banco do Brasil? Queda do lucro, porque o banco é cíclico, depende do agronegócio para acabar tendo um lucro maior. Porém, a gente sabe que o agro é cíclico, pessoal. E no momento que o agro acabar reagindo com força, o banco vai ter um crescimento de lucros muito parecido com o ano de 2022, como aconteceu aquele boom de commodities. A gente sabe que o petróleo está subindo por conta de fatores como guerra no Irã, né? Guerra nos Estados Unidos. E que, por consequência, esse fator do petróleo acabar se valorizando fortemente gerará um efeito dominó nas commodities agrícolas, porque um preço de petróleo mais alto aumenta, né, consequentemente, o preço da soja, do milho, que, por quê? Encarece os fertilizantes. Fertilizantes mais caros, petróleo mais alto. Isso se traduz em commodities agrícolas se valorizando. A gente já vê o que tem acontecido aqui com a soja, né, no curto prazo. Outras commodities também, não só a soja, como milho, algodão, café, já tem se apreciado dos seus fundos antigos, dado de que com esse aumento do petróleo, o preço dos fertilizantes tende a carecer. Pablo, por que isso acontece? Explica pra gente. Porque, pessoal, o petróleo, ele é utilizado para fazer derivados. O derivados do petróleo acaba fazendo diesel, biodiesel, né? Para ser mais exato, que acaba sendo uma substância similar, digamos assim. A soja, o milho é usado para isso, então encarece o preço dessas commodities e gera um efeito dominó. E o Banco do Brasil se beneficiou justamente nesse período quando o agro acabou bombando e o lucro do banco subiu fortemente. Então, traduzindo-se numa recuperação de resultado para 2027 em diante, o banco poderia estar absurdamente barato. Olhando para valor patrimonial, você já vê que o banco já teria um potencial aí de valorização apenas para regredir para um valor patrimonial mais elevado, pelo menos dobrar na cotação. Isso para o banco ficar cotado em médias anteriores, como 2019/2018, a ação teria que se valorizar pelo menos uns 100% na cotação, que hoje a R$ 25,00 você teria um potencial de alta aí provável acima ali para os seus R$50,00. Engraçado que essa fórmula se aproxima muito pelo múltiplo do Benjamin Graham, né? Você coloca aqui, ó, preço justo do Graham, você vai ver que o Banco do Brasil hoje, ele tem um preço justo de R$ 57,00 projetado. Então, você colocando aqui sobre a cotação atual, você já tem um potencial de alto expressivo, pelo menos ali, de dos 126% para atingir a média do banco, tá? E se você coloca uma relação preço-lucro, trabalhando na recuperação do Banco do Brasil para os próximos anos, o banco vale hoje na bolsa 145 bilhões, você vai dividir pelo um lucro, de 37 bilhões, que foi o que ele reportou quando ele estava no auge. Então você teria um PL de 3,9 vezes. O banco estaria muito barato, pegando essa expectativa de lucratividade, porque o banco negocia na média com um PL de 8 em mercados eufóricos. Então você já teria um potencial de alta de 200% na cotação. Pensa isso, 8 dividido por 3,9, olha a alta nas ações.
pode superar 100%. O banco poderia dobrar de preço, mostrando que ele está barato sim, pessoal. O banco não está caro. Então mostra que Banco do Brasil hoje pode fazer sentido. E se você trabalha nessa tese de recuperação usando o inverso do preço-lucro, supondo que o banco vai repassar um payout de novo de 40%, a gente está supondo um yield de 10,2%. E mesmo que ele passe um payout mais conservador, na faixa de 35%, você estaria trabalhando num provento de 8,7% ao ano, porque o lucro do banco vai crescer a uma taxa bem expressiva. Então hoje o banco nessa casa dos R$ 25, R$ 24 reais, aparenta estar bem barato, cotado bem abaixo do valor patrimonial, com uma expectativa de recuperação na rentabilidade do banco, fora essa expectativa de valorização no preço das ações, né? E você teria aí, consequentemente, momentos que o Banco do Brasil passou por eventos similares, ele se apreciou fortemente seguido. Olha o que aconteceu em 2004, o banco estava cotado por múltiplos muito parecidos, abaixo do valor patrimonial, né? Cotado com PL baixo, a ação se apreciou mais de 1000%. E olha-se que em 2016 a ação subiu mais de 300%. A prova viva disso, olha o valor patrimonial do banco em 2004. Estava igual ao atual, cotado em 0,75. Olha aqui, ó, em 2016, cotado em 0,75. Quem pegou essa pernada de alta depois multiplicou seu capital em várias vezes. Fora que já está aposentado, né? Porque se você comprou o Banco do Brasil lá atrás, hoje você recebe um provento bem maior em função do seu preço médio, né? Imagina se você comprou Banco do Brasil a, sei lá, em 2016, você pega aqui, ó, a cotação nominal da ação do banco custava ali mais ou menos seus, né, R$8. Então hoje você recebe um provento aí, mesmo com essa queda da rentabilidade, você já recebe um provento, colocando em relação ao seu preço médio, de mais de 15%. A tendência é que com o passar do tempo o seu provento tenda a crescer, mostrando aí consequentemente, né, o poder das ações no médio e longo prazo. Principalmente quando boas ações, né, como o Banco do Brasil, acaba aí se desvalorizando no curto prazo, porque a gente aproveita para comprar cada vez mais. Na carteira do canal, eu não estou comprando agora, mas porque eu estou focando em outras ações, como Itaú, BR Partners, né, Petrobras, mas o Banco do Brasil já é uma posição que faz bastante tempo aqui da carteira, e consequentemente, por já representar uma grande fatia, eu já tenho uma boa quantidade de ações que já vai me promover aí um dividendo interessante, olhando para médio e longo prazo. Lembrando que nada se trata de recomendação de compra ou de venda, tá, pessoal? Tudo aqui é a título informativo. Bom, pessoal, por este vídeo é isso. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, compartilhe esse vídeo, deixe nos comentários sugestões e macetem o dando like, porque ajuda muito no engajamento. E já comentem se vocês têm ações do Banco do Brasil e qual é essa expectativa de médio e longo prazo. Como eu falei, tem o Banco do Brasil e acho que será uma boa decisão de investimento. Mas claro que isso aqui olhando para uma lupa de médio a longo prazo. Bom, pessoal, termino o vídeo por aqui. Fique com Deus até o próximo vídeo e fui!